O que está acontecendo agora é o seguinte: o STF virou as costas para o Lula. Por que que ele virou as costas para o Lula? Porque tá vindo um pepino internacional pro colo do STF gigante. O Lula entrou em desespero, continua refazendo as suas orações para os deuses do Olimpo, mas dessa vez não veio o raio. O que aconteceu nos últimos 2 anos do governo Lula? Acontecia um pepino, ele tentava pela sua própria força, ele não tem força, e aí no final ele fazia uma oraçãozinha pros deuses, os deuses mandavam um raio e limpava a barra dele. Mas dessa vez não. Dessa vez está vindo um pepino internacional falando inglês e vai cair no colo do STF. E o STF está muito preocupado com os próprios problemas e não está conseguindo resolver a questão da CPI para o governo, que vai ser fatal. Eles estão tentando colocar no colo do Bolsonaro, mas não está colando. A população não está caindo nessa besteira. E o Lula estava certo. Ele vai colher tudo esse ano. E até o que ele não plantou, ele vai colher. O pepino do STF é um aviso, ou melhor, uma confirmação dos Estados Unidos que a sanção do Alexandre de Moraes está no forno. E não vai ser só contra o Alexandre de Moraes. Vai respingar em todo mundo que ajudou a censurar as informações no Brasil e criar uma eleição tendenciosa. Em paralelo, o Lula vai colher algumas coisas que ele nem esperava, e a inflação deve explodir no colo desse senhorzinho que a gente chama de presidente. Dito isso, se você quer me ajudar e ajudar o Brasil a erradicar o PT, erradicar o Lula para sempre, me ajuda agora, então presta atenção. Curte esse vídeo, se inscreva e ative o sininho. Por quê? O YouTube vai entender a relevância desse conteúdo. E esse conteúdo é um conteúdo que pode informar o brasileiro. Brasileiro informado não vota no PT e a gente salva o país em 2026. Então me ajuda a te ajudar, que a gente está começando agora mais notícias relevantes. E vamos começar, eu vou fazer minha parte para te informar e você faz a sua, de compartilhar e salvar o Brasil em 2026 e, obviamente, votar contra o Lula em 26. Vamos começar aqui pela estratégia do Lula de prejudicar a segurança pública. Ele fez isso nos últimos 2 anos e a gente está colhendo. Basicamente, praticamente o país inteiro está inseguro. Até me responda, aí na sua cidade, no seu estado, o nível de segurança aumentou ou diminuiu? Aqui eu vou te explicar o porquê que isso aconteceu. Primeiro fator, basicamente em áreas dominadas por facção. Segundo, para o STF, pela definição do STF e do MJ, impuseram que a operação em comunidades é restrita, ou seja, a polícia não pode entrar mais na favela, que é dominada por facção. O que acontece? O que acontece é que um padeiro que não quis pagar a taxa da farinha é morto na frente da sua filha. É isso, esse é o Brasil. O outro que não quis pagar o aluguel, a taxa da facção, pega e tem o seu galpão do seu negócio queimado. É isso que acontece, sabe? É isso que está acontecendo no Brasil. E aí vamos para o segundo. Desarmou o cidadão de bem. O bandido continua com arma, mas para você é proibido ou muito caro. Também temos, cortou o orçamento da segurança pública. A minha pergunta aqui nem é cortar, tá? Não deveria, mas nem é cortar. A pergunta é, para onde foi esse dinheiro? Ah, a gente não tem dinheiro para pagar a investigação, né? Uma grande estratégia, pelo que parece. Soltou criminosos por superlotação, porque com certeza os direitos humanos do criminoso é muito mais importante que da população que vai ser roubada todos os dias, com certeza. E terceiro, aparelhou o Ministério da Justiça, nomeação de militantes e ex-advogados de facção e ONGs para cargos estratégicos. E o resultado é uma criminalidade cada vez maior. Mas agora ele vai colher mais um pepino que ele plantou. Olha que interessante. Magazine, lucro cai 62%. Ou seja, a situação econômica do varejo só piora. Por quê? O custo da nossa dívida não para de aumentar, porque a gente não tem controle fiscal, a gente fica imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro, e cada vez os investidores internacionais saem, o dólar sobe e ninguém quer mais deixar o dinheiro para emprestar para o governo. Dessa forma, os juros estão cada vez mais alto e o que acontece? Exatamente inadimplência. Ações do Banco do Brasil despencam 12%. Hoje o Banco do Brasil é o maior fornecedor de crédito para o agro do Brasil. E o agro brasileiro está quebrando. A inadimplência está escalando. Eles não estão tendo dinheiro para pagar as suas dívidas. Dessa forma, estão dando prejuízo para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil não teve prejuízo, o lucro caiu 20%, mas ainda deu lucro. Mas a expectativa está muito ruim e as ações do valor do branco estão caindo 12%. 12% não é uma coisa normal de se cair, tá? É porque realmente o resultado foi catastrófico. Em paralelo, a gente começa a viver num hospício. A nossa insegurança jurídica é tão grande que uma advogada que recebeu uma senhora que queria fazer a guarda compartilhada de um bebê / boneco, seria um bebê reborn. Esse bonequinho aí, ele queria fazer essa guarda compartilhada
compartilhado. E basicamente a advogada falou, cara, eu não vou me propor isso, eu não quero. O meu trabalho é fazer guarda compartilhada de criança de verdade, discutir com pai e mãe, não de um boneco. E aí agora ela está sendo acusada de intolerância materna. Exatamente, amigos. Intolerância materna. Olha que ponto a gente chegou. E cada vez a nossa insegurança jurídica começa a corroer mais ainda a nação brasileira. Porque você duvida de, por acaso, essa advogada ser condenada a alguma coisa? Pagar uma multa, ser presa, até acho que presa é difícil, mas pagar uma multa ou qualquer coisa do tipo? Eu não duvido, tá? Eu não duvido. E para piorar a situação, vem isso aqui, ó. Edinaldo recorre a Gilmar no STF para tentar voltar à presidência do CBF. O que aconteceu, tá? Basicamente, esse Edinaldo tem vários casos obscuros, algumas coisas bem estranhas ali. Ele foi afastado no passado, Gilmar Mendes foi lá e colocou ele de volta. Aí esse ano teve eleição, ele ganhou, e aí ele foi impugnado, alguma coisa. O Gilmar Mendes foi lá e tocou a mão nele e deu certo novamente, porque o Gilmar Mendes é um deus do Olimpo. O deus do Olimpo pode fazer tudo. E aí foi lá e fez isso. E o que aconteceu agora? Ele foi afastado novamente e parece que ele está tentando recorrer novamente para o deus do Olimpo. E ele deu essa entrevista aqui, que eu achei muito pertinente, que eu vou colocar aqui, e você vai ouvir as palavras do Gilmar Mendes para você entender que ele realmente é um deus do Olimpo, caso você duvide. Agora, ministro, o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, ele criticou o senhor essa semana, disse que o senhor tem uma ligação com o IBP, que é parceiro da CBF Academy. O senhor vê algum conflito de interesse? Como é que o senhor responde a essa crítica dele? Não vou responder a crítica nenhuma do senador Girão. Ele não precisa responder crítica, ele é o do STF, pô. Ele é Deus, eu responder crítica. O senador Girão todos conhecem, inclusive no Ceará. Eu sou sócio do IDP e em dado momento histórico, o IDP, assim... Tem que pensar, né? Não pode dar resposta sem pensar, tem que pensar, né? Tem uma proposta da CBF para realizar os cursos que a CBF Academy fazia. Tão somente com um contrato de direito privado dirigido... Pô, ele é o ministro do STF. Será que ele gagueja tanto assim sempre mesmo? Pela direção e conduzido pela direção do IDP. E não há nenhum conflito de interesse meu em relação a... Eu julgar algo que eu tenho uma relação de sociedade, conflito, aqui, claro que não tem. A essa questão. O senhor tem sido um interlocutor importante aí do Congresso Nacional nessa ideia, a princípio, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de fazer um projeto para reduzir as penas dos condenados do 8 de janeiro. E o senhor já disse, inclusive, que esse projeto pode ser um problema porque pode livrar os mentores. O senhor vê maneiras desse projeto chegar a algum meio do caminho? Raquel, a gente sempre tem que apostar no diálogo e nas propostas construtivas. E todos nós sabemos, vocês sabem que eu fui um adversário bastante renhido da Lava Jato, na medida em que percebi... Adversário da Lava Jato, é bizarro. Que ela se tinha tornado um partido político. E a mensagem que eu insisti... Partido político contra os bandidos que deveriam estar presos. Era que nós devolvêssemos o poder decisório aos políticos. De alguma forma, o tribunal... Devolver o poder decisório aos bandidos. Eu vou cortar aqui porque daí pra frente é só pra trás e a gente tem mais coisa relevante pra compartilhar com vocês aqui. STF proíbe gravação de depoimentos no processo contra o Bolsonaro por golpe. Por que eles não querem que grave? Se você tá fazendo uma coisa certa, quanto mais prova tiver ao seu favor, melhor, né? Quanto mais coisa filmando, te mostrando, caraca, eu tomei a decisão certa, tá lá, aqui tá mais uma prova, mais uma prova. Se não quer que grave, tem alguma coisa estranha, na minha humilde concepção, tá? Na minha humilde concepção. Ou seja, as coisas no Brasil cada vez ficam mais estranhas. E agora, eu vou mostrar um vídeo de uma parte do André Massigla falando, que eu acho muito pertinente o que ele fala aqui, tá bom? Presta bastante atenção. O que é um crime de tentativa de golpe? Quando que começa o crime? Quando que o crime de tentativa de golpe passa a existir? No momento em que ele sai da cogitação, que ele sai da ideia... Para contextualizar para vocês, tá? Para vocês conseguirem entender. Isso aqui é sobre o caso do Ramagem, que o Congresso votou, mandou para o STF devolveu e eles agora estão contrapondo mais uma vez. E o terceiro ato, o terceiro golpe do Congresso seria partir para o impeachment, que eu acho que pode seguir a linha, aproveitar o protocolo do Nicolas e aproveitar a força dele para tentar gerar uma comoção da população para apoiar isso. E agora ele vai falar a parte jurídica disso e por que
que o Congresso tende, ou melhor, o Congresso tem uma linha forte de razão. Presta atenção. Ele passa à execução. Quando que foi a execução, segundo a PGR, segundo a acusação? Quando que é a execução da tentativa de golpe? No dia 8 de janeiro de 23, portanto, posterior à diplomação do Ramagem, que foi em 22. E mais, ainda que essa não fosse a interpretação, uma ação penal ela é indivisível. Não dá para ter dois Ramagens. Não tem o Ramagem que fez uma coisa na pessoa física e o outro que fez na pessoa jurídica. Não tem um dano descolado do golpe. Todos esses supostos crimes, eles estão completamente costurados e ligados pela acusação da PGR. O Ramagem não estava lá, ele não rasgou cadeira, ele não pichou estátua, ele não fez nada disso, ele seria o mandante, supostamente, disso tudo. Então, isso, do ponto de vista prático, é inviável. Suspende-se a ação contra o Ramagem, se o STF entende que isso é possível, deve-se suspender a ação inteira por todos os crimes contra o Ramagem. Então, para mim, nesse sentido, o STF foi muito mal. E vou dizer mais um último ponto. O STF ainda não poderia também ter julgado isso na primeira turma. A gente tem no artigo 97 da Constituição previsto que julgamentos que afastam ou entendem pela inconstitucionalidade de atos normativos do Parlamento devem ser julgados pela maioria absoluta dos membros do STF. Ou seja, que ele mostra vários e vários erros no julgamento do STF, porque o STF usou e tirou só os crimes muito leves, falando que a execução foi muito antes do que realmente aconteceu, logo tem várias e várias falhas. E aí, o que está acontecendo? O Congresso está indo para cima para não perder espaço de poder, e essa é uma das batalhas que o STF está sofrendo, e por isso, essa é uma das razões que o STF não está indo a socorro do Lula. Ele vai queimar o Lula para se salvar, essa é a grande verdade. E agora, vamos dar uma volta lá na China pelo que aconteceu. TikTok. Pedido de Janja e Lula, Xi Jinping atesta abismo entre o governo e a sociedade. Quem falou isso foi a Malu Gaspar, da Globo. Ou seja, a Globo não pulou do barco, ela saltou, ela tá nadando de braçada para se distanciar desse manicômio que é o governo Lula. E só piora, amigo, e só piora, olha só. É passo errado atrás de passo errado. COP30 anuncia Janja como enviada especial. A nossa sorte que quanto mais a Janja aparece, menor é a reputação do governo Lula, mais ele fica deteriorado, ou seja, eu tenho que apoiar essa mulher a aparecer mais. Eu só não apoio mais porque ela é muito cara quando ela aparece, a gente tem que ficar pagando as viagens. E falando em viagem, é legal você saber disso aqui, ó. Lula levou uma comitiva de pelo menos 120 pessoas às suas viagens à Rússia e à China. E obviamente que você, trouxa, pagou tudo. Claro que foi você que pagou tudo. E o que está acontecendo? Vem mais crítica. Lula não é presidente, mas é agente de turismo da República da Bananeira. E tá certíssimo, tá certíssimo. Lula levou 220 pessoas à sua viagem ao Japão, 120 pessoas à sua viagem da Rússia, mais de 100 pessoas a Nova York, e somente na viagem do Japão ele gastou 4,5 milhões do dinheiro público. Ou seja, é impossível defender esse governo. Qualquer pessoa que defenda esse governo é insano. E agora o que eu vou mostrar pra você é uma coisa que não tem a ver com Lula, mas que vai estourar no lombo dele, que a população vai ficar chateada e ele vai se lascar e vai ser mais um prego no caixão do Lula. Como assim, Floriano? Ele roubou a educação e agora eu quero que ele explique para a população que está tendo gripe aviária. Por causa da gripe aviária vai diminuir a produção de frango no país. Com a diminuição da produção de frango no país vai aumentar o preço de forma exponencial e a economia vai piorar e vai gerar demissão nesse setor como um todo. Eu quero que ele explique isso para a população, porque a população vai chegar no supermercado, vai ver um preço horrorosamente maior e vai culpar quem? Vai culpar o Lula. E a culpa dele, claro que é, porque ele que roubou a sua educação para você não ter capacidade cognitiva para entender o que eu acabei de falar. Ou seja, então vai cair no lombo dele. E para piorar a situação, presta atenção nisso aqui, tá? Presta atenção nisso aqui. Eu acho que é bem importante você entender todo o contexto que está acontecendo e agora a China e a Europa também começou a suspender a importação do Brasil, piorando também o lado econômico. Compra de carne de frango por 60 dias. Por quê? Porque faz parte do contrato, é uma cláusula contratual que diz que no registro de qualquer caso de gripe aviária,
automaticamente vai ter a suspensão desse contrato. Então, já suspende a venda para a China imediatamente por conta disso, dessa cláusula que tem lá no contrato. O que está acontecendo? Foi identificado aqui no Brasil um caso de gripe aviária. Acho que eu não expliquei no início, eu fui muito ansioso. E esse caso de gripe aviária, ele faz você ter que matar todas as galinhas em um raio de 10 quilômetros. Começa por 10 quilômetros e vai aumentando. Nos Estados Unidos, por exemplo, só no último trimestre do ano passado foi registrado uma morte de 20 milhões de galinhas. No total, já passou de 170 milhões de galinhas. E essa é uma parte da justificativa do preço do ovo. Porque o preço do ovo aumentou tanto? Porque essas galinhas, normalmente são as galinhas que produzem ovos. Elas não têm um ciclo tão curto de nascer e morrer. Elas ficam vivas por bastante tempo produzindo ovos. Ou seja, quando você mata uma geração de galinhas, é difícil você repor novamente para ter uma produção de ovo como anteriormente. Ou seja, agora chegou no Brasil e tudo indica que a gente pode ir por esse caminho e os países estão parando de fazer a nossa importação, ou seja, vai prejudicar a economia. Agora eu vou deixar ela concluir aqui que ela passa alguns pontos relevantes também. O vírus da a influenza aviária circula desde 2006. Por que esse caso tem essa relevância? Porque agora teve um foco ali no município, na região metropolitana de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, na avicultura comercial. É uma granja comercial que fica em Montenegro, que é um município ali da região metropolitana de Porto Alegre. Essa área, essa granja foi isolada, as aves que estavam ali também em contato com esse foco foram todas eliminadas e eles também fazem um trabalho de rastreamento para mapear ali numa área de 10 quilômetros, é um raio inicial de 10 quilômetros para identificação. O que eles vão fazer? Eles vão matar num raio de 10 km todas as galinhas, tudo que tiver de galinha em 10 km vai ser tudo morto. Essa é a estratégia. E depois disso, se aparecer em outros lugares, vai seguindo essa estratégia. Se for num raio maior do que aqueles 10 km estiver próximo, eles vão continuar essa sequência de 10 km eternamente. Só que, teoricamente, os Estados Unidos fez isso e não conseguiu segurar. Ou seja, tem uma probabilidade razoável de no Brasil não conseguir segurar, tá? E se não conseguir segurar, a gente vai ter números como esse, tá? 100, 200, 20, 30 milhões de galinhas sendo mortas. Isso vai jogar o preço lá para cima, principalmente dos ovos, e também agora a nossa importação vai ficar prejudicada. Como assim? A União Europeia também suspende compra de frango brasileiro. Naquela matéria ali, ela estava avisando sobre a suspensão da China. Agora a União Europeia também vai suspender. Basicamente, todos os países vão suspender porque todas têm essa cláusula no contrato. Em caso de gripe aviária, você suspende. E agora vamos para o fantasma que está vindo atrás do Lula com um pepino gigante. É isso aqui, ó. Eu mostrei para vocês ontem a fala da Globo, aqui também é da Globo News, falando que o Lula deveria lutar com mais resiliência para impedir a CPI não acelerar. Na minha opinião, deveria acelerar. E aqui vem uma terceira opinião mostrando que o pepino é grande e vai entrar com força. Presta atenção. É inevitável, basicamente inevitável, e vai acontecer. O governo, quanto mais terminantemente contra se coloca essa CPI, fica parecendo a luz da opinião pública que é culpado, está adotando a posição do culpado. Lembrando que a CPI provavelmente não vai ter consequência jurídica. Hoje em dia, uma CPI é principalmente um palanque político ali, em que são trazidos para o público fatos, pessoas, perguntas embaraçosas, mas o efeito dela se tem é muito mais na opinião pública do que qualquer outra coisa. O governo fica parecendo... Até porque o judiciário brasileiro não prende ninguém por corrupção. Não tem. Cadê um corrupto? Me fala um corrupto que está preso. Ninguém, esquece. Sendo culpado. Numa situação em que a opinião pública, ela não está partindo de uma posição neutra, não sabemos bem o que é, vamos averiguar. A opinião pública, neste momento, está pendendo muito mais para o lado de uma direita que soube fazer uma comunicação especial. Soube fazer uma comunicação. Simplesmente 60% do roubo foi feito no governo Lula. E ele soube fazer uma comunicação. É bizarro, né? Pô, é complicado esse comentário, né? Um vídeo do Nicolas que disse: o PT roubou os idosos. Para muita gente é isso que está passando. O momento de conseguir, quem sabe, mostrar que, a realidade não é tão simples assim, isso aí passou por vários governos, esse esquema aí envolveu um monte de gente. Entre outros, claro, tem as redes sociais que deveria estar fazendo mais, mas... Esse pessoal vive em Nárnia, não é possível que eles não olharam os gráficos, os dados, é óbvio que é da esquerda. Sindicato é de qual espectro político? Eu fico revoltado, mas vamos continuar. Também, a CPI também é esse lugar. Então, neste momento em que já é inevitável... CPI vai ser lugar de carnificina.
É esse que vai ser o lugar da CPI. Ou você acha que vai chegar algum sindicalista que vai ser bolsonarista? Ou você acha que você vai conseguir alguém nesse esquema que é bolsonarista? Você vai tentar associar, não, mas esse cara nasceu em 2019. Não, mas esse cara ele tem um filho que é neto, não sei quem, que usou camisa do Brasil, que gosta, que segue o Bolsonaro. Mas não vai ter direto por definição. O espectro político de sindicato, de que mexe com esse meio é a esquerda. O Bolsonaro é direita. Você não vai conseguir fazer essa associação direta nunca. Talvez pelo centrão, alguma conexão, mas é muito difícil. A grande verdade é que os caras estão querendo impedir a CPI porque eles são culpados. Não é que, talvez, quem sabe, porque o cara quer não prostituir a verdade. Essa é a grande verdade. Vamos continuar. Continuar com essa postura contrária, eu me pergunto qual que é o real ganho que o PT tem nisso. Mas o conselho final dele foi bom. A grande questão que ele falou foi, cara, o PT deveria aceitar o pepino voador entrar logo pra tentar resolver. E a grande verdade é isso aqui, ó. Desgaste isso aqui, ó. Cadê a galera do PT votando a favor da CPI? Não tem ninguém, 0, 0, 0, 0, 0, ninguém. PT, PSO, PTT, PTC, PCPC, sei lá, essas bobeiras aqui, não tem ninguém. Por quê? Porque essa galera aqui é a galera do sindicato, você concorda que essa galera é do sindicato? E eles têm sindicato em base, eles têm amigado com o sindicato? Você acha que eles vão conseguir associar sindicato a um PL da vida, a um novo da vida? Não vai, não vai, não vai, é direita. Direita é contra sindicato por definição, eles não conseguem nem fazer esquema com o sindicato porque eles são contra. Entendeu? Então essa CPI vai passar e vai dar uma lapada tão grande, e eles estão adiando, isso vai cair dentro da eleição, a eleição vai tocar de corte, vai ser 70% de voto para a oposição do Lula, é isso que vai acontecer, a gente vai virar um El Salvador depois, essa é a minha esperança, tá? Acho que eu devaneei um pouco. Dito isso, agora vamos para a mensagem do Trump, da Casa Branca. Governo Trump avalia sanções contra Moraes. Agora é oficial, tá? Governo Trump considera suspender visto e até confiscar bens do Moraes nos Estados Unidos, mas há cautela devido aos altos riscos. O objetivo seria combater uma suposta censura digital, ponto crucial para a estratégia de desinformação da extrema-direita. A ação integra plano mais amplo para que países hoje governados por progressistas sejam nos próximos anos administrados por aliados do Trump. As eleições no Chile em 2025 e na Colômbia e no Brasil em 2026 são consideradas estratégicas. Ou seja, na época do Lula a gente teve o Biden remando para um lado, agora a gente tem o Trump remando para o outro lado. Fontes do alto escalão da Casa Branca conversaram na condição de anonimato com o UOL e confirmaram pela primeira vez que o tema de sanções existe nas considerações do governo, mas temem impactos negativos nos interesses econômicos dos Estados Unidos no Brasil e avalia complicações para candidatos apoiados pelo bolsonarismo. Ou seja, eles estão indo com muito cautela, mas vocês podem perceber que essa narrativa da UOL é uma narrativa de esquerda, olha só. Projeto da extrema-direita de desinformação. Isso aqui é comunicação da esquerda. Ou seja, isso aqui é a esquerda começando a admitir, entenderam? Só que, qual que é o ponto? Tá no caminho e provavelmente vai vir, tá? Vai vir. Porque o Biden ajudou a esquerda e agora chegou a vez do Trumpzinho ajudar a direita. Ou seja, a batata do Xandão está assando. E se você quer acompanhar a evolução dessa batata, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo para ele ser recomendado para mais brasileiros e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!